Olá, pessoal. Vamos lá, continuando a falar sobre constante de equilíbrio. E agora o que a gente vai falar é de constante de equilíbrio que tem a ver com a presença de gás, né? A gente falou do Kc, da constante de equilíbrio em termos da concentração em mol por litro, né? Mas quando você tem pelo menos a participação de um gás, a constante de equilíbrio vai poder ser descrita em termos da pressão parcial desse gás. Ou se tiver dois ou mais gases, você vai expressar a constante de equilíbrio através das pressões parciais de gases envolvidos na reação. Então, quando nós queremos tratar disso, então nós estamos pensando equilíbrio em termos da pressão, nós estamos pensando pelo menos um gás na reação, certo? Então é muito importante isso. E a gente vai chamar essa constante de equilíbrio em termos da pressão de Kp. Então vamos para exemplos que eu acho que fica mais fácil de perceber. Então se você tem essa reação gasosa, né, 2CO gasoso com O2 em equilíbrio com 2CO2, você vai escrever o Kc dessa reação, a gente já escreveu. Aqui já tem só usar CO2 ao quadrado, concentração, né, entre colchetes, CO ao quadrado e O2. Muito bem. Se quer escrever como tem gases presentes, tinha que ter pelo menos um. Aí tem todos são gases. Você pode escrever assim, ó, Kp igual ao quê? Vai ser pressão de CO2 ao quadrado, pressão de CO vezes pressão de O2, certo? Muito bem. E lembrando que é pressão de CO ao quadrado, ok? Mesma coisa aqui embaixo. Você vai escrever o Kc dessa reação, concentração de CO2 sobre concentração de O2, certo? O Kp, que é em termos das pressões parciais, é a pressão do CO2 sobre a pressão do O2. Então, de forma genérica, né, nós temos aqui, se eu tenho gases, Bzinho, coeficiente Bzinho, B gás, em equilíbrio com Czinho, Czão gasoso, mais Dzinho, Dzão gasoso, certo? Né? O Kp desse sistema é a pressão parcial dos produtos, é igualzinho ao Kc, tá? A mesma ordem, pressão do gás C elevado a Czinho, pressão do gás A elevado a Zinho, pressão do gás B elevado a Bzinho, né? E a gente pode pensar na seguinte coisa, né? Então vamos lá. Quando a gente tem Kc e Kp, a gente também pode relacionar o valor numérico de um e de outro, né? Então a gente consegue fazer a relação entre os dois. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Agora, lembrar que o Kp tem as mesmas propriedades do Kc. Não vou ficar repetindo, mas a questão da análise da grandeza do Kc e do Kp, a questão de um Kp só poder ter gás, não vai me colocar solução, não vai me colocar líquido, não vai me colocar sólido, por favor, é só gás no Kp, tá? O fato do Kp também variar com a temperatura, né? Então, a ideia é que você represente gás e represente isso através de pressões parciais. Agora vamos para a relação entre Kp e Kc, né? Como é que a gente faz a relação entre Kp e Kc? Vou usar essa mesma reação. Essa reação tem o Kc igual a concentração de C, Czinho, concentração de D, Dzinho, A elevado a Zinho, B elevado a Bzinho. Só que eu quero lembrar você que se eu estou tratando de gás ideal, eu posso escrever PV igual a nRT por o gás, para cada gás, né? Agora, a gente lembra que eu posso rearranjar, divido essa equação pelo volume aqui, ó, quarta a quarta, eu tenho que e passo o RT para o outro lado, então eu tenho que N sobre V, que é justamente a concentração de um gás
né? Justamente a concentração do gás é P sobre RT. Então, para cada concentração do Kc, eu vou substituir por esse P sobre RT. Então, eu vou ter que Kc é igual, vamos lá, pressão de C elevado a Czinho, RT elevado a Czinho, pressão de D elevado a Dzinho, e você já entendeu o processo, elevado a RT elevado a Dzinho, pressão de A, Azinho, RT elevado a Azinho, pressão de B elevado a Bzinho, RT elevado a Bzinho, certo? Só rearranjar, nós temos aqui pressão de C, Czinho, pressão de D, Dzinho, aqui ó, tudo que é pressão vai ficar junto, pressão de Azinho, pressão de B, Bzinho, certo? Aí nós temos o RT. Como é que vai ser o RT? O RT é C elevado a C mais D, certo? Tudo bem? Desculpe, né? Aqui, na verdade, RT, eu cometi um errinho aqui. Na verdade, é A mais Bzinho, porque sobe, né? A mais Bzinho, certo? E RT, aqui embaixo, C mais Dzinho. Repare que isto daqui é o nosso Kp, certo? E aqui a gente pode rearranjar um pouquinho mais. Então, a gente pode escrever assim, ó. Kc é igual a Kp vezes RT, transformação numérica, está associada ao RT, A mais B menos C mais D. Ou simplesmente o Kp pode ser escrito como sendo Kc, né? Você pode passar dividindo o RT, a hora que você divide, inverte o sinal. C mais D, ou seja, soma de coeficientes de balanceamento dos produtos sobre menos a soma dos coeficientes de balanceamento dos reagentes. É essa a conexão que a gente tem, né, entre o Kp e o Kc, né? Certo? Então, espero que você tenha entendido a razão do Kp, muito parecido com o Kc, mas para gases, e a gente usa pressão parcial. Certinho? A gente volta numa próxima videoaula.